Vivemos em uma geração marcada por excesso de informações, pressa constante e uma profunda distração espiritual. Nunca foi tão fácil ocupar a mente e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. Nesse cenário, o jejum surge não como uma prática antiga e ultrapassada, mas como uma ferramenta urgente e necessária para o alinhamento espiritual da igreja nos últimos tempos. Jejuar é um ato consciente de reposicionamento interior, no qual o povo de Deus declara, com atitude, e não apenas com palavras, que o Senhor continua sendo a prioridade absoluta de sua vida. O alinhamento espiritual começa quando reconhecemos que algo está fora do lugar. Muitas vezes a igreja continua ativa, ocupada e cheia de agendas, mas espiritualmente desalinhada, vivendo mais pela força do hábito do que pela direção do Espírito Santo. O jejum expõe essa realidade, pois quando retiramos o alimento do corpo, também revelamos as verdadeiras motivações do coração e nos confronta com nossas dependências, nossos excessos e nossas distrações, trazendo à tona aquilo que precisa ser ajustado diante de Deus. Jejuar nos últimos tempos é um ato profético. É declarar que, em meio ao mundo que vive para satisfazer a carne, escolhemos negar a nós mesmos para buscar a vontade do Pai. Jesus deixou claro que os dias se tornariam difíceis, que o amor de muitos esfriaria e que a fé seria constantemente testada. Nesse contexto, o jejum se torna uma resposta prática a esse esfriamento espiritual. Ele reacende a chama da devoção, fortalece a disciplina espiritual e nos lembra de que não vivemos apenas do que é visível e material. O alinhamento espiritual promovido pelo jejum também restaura a sensibilidade espiritual da igreja. Quando a carne é silenciada, o espírito se torna mais atento. Passamos a perceber com mais clareza o que agrada a Deus e o que entristece o Espírito Santo. Em tempos em que tantas vozes competem pela nossa atenção, redes sociais, opiniões, ideologias e pressões culturais, o jejum funciona como um filtro espiritual, ajudando-nos a distinguir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Além disso, o jejum nos ensina a depender novamente de Deus. A autossuficiência é um dos grandes perigos dos últimos tempos. Quando temos recursos, conforto e tecnologia, corremos o risco de confiar mais em nossas capacidades do que na provisão divina. O jejum quebra essa ilusão, pois nos coloca em uma posição de vulnerabilidade voluntária. Ao sentir a fraqueza do corpo, somos lembrados de que nossa verdadeira força vem do Senhor. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O alinhamento espiritual também envolve prioridade. O jejum nos obriga a reorganizar o tempo, os pensamentos e os desejos. Ao abrir mão de algo legítimo, como o alimento, criamos espaço para aquilo que é eterno. Esse espaço é preenchido com oração, meditação na palavra e comunhão com Deus. Aos poucos, aquilo que antes parecia urgente perde força e o que realmente importa ganha destaque. Esse realinhamento é essencial para uma igreja que deseja permanecer fiel até o fim. Nos últimos tempos, a igreja é chamada a viver com urgência e propósito. O jejum nos ajuda a lembrar que o tempo é curto e que a missão confiada por Deus não pode ser negligenciada. Ele nos tira da zona de conforto espiritual e nos desperta para a realidade do reino. Uma igreja alinhada espiritualmente não vive distraída com questões secundárias, mas mantém os olhos fixos em Cristo e no chamado que recebeu. Outro aspecto importante do alinhamento espiritual por meio do jejum é a restauração do temor do Senhor. O temor não é medo, mas reverência profunda, respeito e consciência da santidade de Deus. Quando jejuamos, nos colocamos em uma posição de humildade, reconhecendo que precisamos desesperadamente da graça divina. Esse temor saudável nos afasta do pecado, nos aproxima da santidade e nos ajuda a viver de maneira coerente com o Evangelho. O jejum também promove unidade espiritual dentro da igreja. Quando o povo de Deus jejua junto, há um alinhamento coletivo, o mesmo propósito, o mesmo clamor. Barreiras caem, o orgulho é confrontado e o amor fraternal é fortalecido. Essa unidade é fundamental nos últimos tempos, pois uma igreja dividida se torna fraca. Mas uma igreja alinhada espiritualmente se torna uma força poderosa nas mãos de Deus. Por fim, o alinhamento espiritual que vem do jejum prepara a igreja para aquilo que Deus ainda deseja fazer. Antes de grandes movimentos de Deus, há sempre um chamado ao retorno, à consagração e à entrega total. O jejum nos coloca exatamente nesse lugar. Ele não muda Deus, mas muda nós. Ele ajusta nossa visão, corrige nossa postura e afina nosso coração com o coração do Pai. Assim, jejuar nos últimos tempos não é uma opção para poucos, mas um chamado para todos. Aqueles que
desejam permanecer firmes, sensíveis e alinhados com a vontade de Deus. É um convite a desacelerar, a silenciar a carne e a ouvir novamente a voz do Espírito. Em um mundo que corre sem direção, o jejum nos ensina a parar, a nos alinhar e a caminhar com segurança rumo ao propósito eterno de Deus. Ao longo da história bíblica, o agir sobrenatural de Deus raramente acontece de forma desconectada da preparação espiritual do seu povo. Deus é soberano e pode agir como quiser, mas Ele escolheu, em muitos momentos, responder a corações quebrantados que se colocaram em jejum diante dele. O jejum, portanto, não é uma tentativa humana de forçar a mão de Deus, mas uma forma de nos posicionarmos corretamente para receber aquilo que Ele já deseja liberar. Nos últimos tempos, essa preparação se torna ainda mais essencial, pois os desafios espirituais são mais intensos e as batalhas mais profundas. Quando a igreja jejua, ela reconhece que a força humana não é suficiente para enfrentar as realidades espirituais do fim dos tempos. Existem lutas que não podem ser vencidas apenas com estratégias, discursos ou estruturas organizacionais. Jesus deixou claro que certos tipos de batalhas espirituais só são vencidos por meio de oração e jejum. Isso nos revela que o jejum libera um nível de autoridade espiritual que não é alcançado de outra forma. Ele nos coloca em uma posição de dependência total do poder de Deus. A preparação para o agir sobrenatural começa com a limpeza do interior. O jejum traz à luz áreas do coração que precisam ser tratadas, atitudes precisam ser corrigidas e pecados que precisam ser abandonados. Antes de grandes manifestações externas do poder de Deus, há sempre um trabalho interno do Espírito Santo. O jejum cria o ambiente para esse trabalho acontecer, pois remove distrações e nos coloca face a face com a verdade sobre nós mesmos. Além disso, o jejum aguça a nossa fé. Quando escolhemos jejuar, estamos exercitando confiança em Deus de maneira prática. Abrimos mão do conforto imediato, acreditando que Deus é fiel para nos sustentar. Essa fé prática é essencial para experimentar o sobrenatural, pois o sobrenatural não se manifesta plenamente em corações dominados pela dúvida ou pela autossuficiência. O jejum nos ensina a esperar, a confiar e a perseverar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Outro aspecto fundamental é que o jejum prepara nossos ouvidos espirituais para receber revelação. Muitos dos grandes atos sobrenaturais na Bíblia foram precedidos por momentos de revelação clara da vontade de Deus. Daniel, enquanto jejuava, recebeu entendimento sobre mistérios e tempos futuros. A igreja dos últimos tempos precisa desesperadamente dessa clareza espiritual. Precisamos saber quando avançar, quando esperar e como agir em meio a cenários complexos. O jejum abre espaço para que Deus fale com mais nitidez e direção. O agir sobrenatural de Deus também está intimamente ligado à obediência. Jejuar é um ato de obediência voluntária, uma resposta prática ao chamado de Deus para a consagração. Quando obedecemos, criamos um ambiente favorável para o mover de Deus. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento. Uma igreja obediente se torna um instrumento disponível nas mãos do Senhor, pronto para ser usada em milagres, curas, libertações e transformação de vidas. Nos últimos tempos, o sobrenatural não será apenas um sinal de poder, mas também uma confirmação da verdade. Em um mundo marcado por engano espiritual, falsos sinais e confusão doutrinária, o agir genuíno de Deus será reconhecido pelo fruto que produz arrependimento, transformação e glorificação de Cristo. O jejum ajuda a igreja a permanecer conectada à fonte verdadeira do poder, evitando atalhos perigosos e experiências vazias. O jejum também fortalece a perseverança espiritual. Muitas vezes a igreja espera o sobrenatural de forma imediata, mas se cansa quando a resposta não vem no tempo desejado. O jejum nos ensina a persistir, a continuar buscando mesmo quando o silêncio parece prolongado. Essa perseverança é fundamental para os últimos tempos, pois nem todas as respostas serão rápidas, mas todas serão fiéis à vontade perfeita de Deus. Além disso, o jejum prepara a igreja para carregar o peso do sobrenatural. O agir de Deus não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Milagres atraem multidões, e multidões exigem maturidade espiritual. Sem preparação, o sobrenatural pode se tornar motivo de orgulho ou distração. O jejum nos mantém humildes, conscientes de que tudo vem de Deus e deve retornar para a glória dele. Ele nos protege de exaltar a experiência acima do relacionamento. Outro ponto importante é que o jejum alinha o coração da igreja com a compaixão de Deus. O sobrenatural não é um fim em si mesmo, mas um meio para revelar o amor do Pai. Quando jejuamos,
nosso coração se torna mais sensível à dor do outro, mais atento às necessidades espirituais e emocionais das pessoas. Esse amor genuíno é o terreno fértil onde o sobrenatural floresce de forma saudável e duradoura. Por fim, o jejum prepara a igreja para viver debaixo de uma expectativa santa. Não, uma expectativa baseada em emoções momentâneas, mas em promessas eternas. Ele nos ensina a olhar além do visível, a crer no que ainda não se manifestou e a permanecer firmes mesmo em meio às dificuldades. Nos últimos tempos, essa expectativa será essencial para não desanimar e não perder a fé. Sim, o jejum se torna uma ponte entre a promessa e o cumprimento, entre o natural e o sobrenatural. Ele não cria o poder de Deus, mas nos prepara para recebê-lo e administrá-lo corretamente. Uma igreja que jejua é uma igreja preparada, madura e disponível para viver e testemunhar o agir sobrenatural de Deus. Não para sua própria exaltação, mas para a glória do nome de Jesus e para a edificação do seu reino nos últimos dias. Nos últimos tempos, uma das maiores necessidades da igreja é a vigilância espiritual. A Bíblia adverte repetidamente sobre enganos, falsos ensinamentos e uma fé superficial que pode afastar muitos da verdade. Não se trata apenas de ataques externos, mas de sutis desvios internos que, pouco a pouco, enfraquecem o compromisso com Deus. Nesse cenário, o jejum se torna uma ferramenta essencial para manter a igreja desperta, sensível e firme em sua caminhada espiritual. A vigilância espiritual começa com a consciência de que estamos em batalha. Muitos crentes vivem como se a vida cristã fosse apenas uma jornada tranquila, esquecendo que existe uma guerra espiritual constante. O jejum nos ajuda a recuperar essa consciência, pois nos tira da rotina confortável e nos lembra de que dependemos do discernimento do Espírito Santo para não sermos enganados. Quando jejuamos, reconhecemos que precisamos estar atentos, pois não podemos enfrentar os desafios espirituais apenas com entendimento humano. Em um mundo saturado de informações e opiniões, discernir a verdade tornou-se um grande desafio. Ideias que parecem inofensivas, mensagens que são espirituais e discursos que misturam verdade e erro circulam livremente. O jejum fortalece a capacidade de discernimento espiritual, pois silencia as influências da carne e aguça a sensibilidade do Espírito. Ele nos ajuda a perceber não apenas o que é dito, mas o Espírito por trás das palavras, permitindo que a igreja não seja levada por ventos de doutrina. A vigilância espiritual também está ligada à sobriedade. A Bíblia nos chama a sermos sóbrios e vigilantes, conscientes do tempo em que vivemos. O jejum contribui diretamente para essa sobriedade, pois nos ensina a dominar os desejos do corpo e a não sermos controlados por impulsos. Em tempos de excesso, prazer imediato e busca constante por satisfação, jejuar é um ato contracultural que fortalece o autocontrole e a disciplina espiritual. Outro aspecto importante da vigilância espiritual é a capacidade de perceber o esfriamento do coração. Muitas vezes, o afastamento de Deus não acontece de forma abrupta, mas gradual. O jejum funciona como um termômetro espiritual, revelando quando a paixão diminuiu, quando a oração se tornou mecânica e quando a palavra perdeu o impacto. Ao nos abstermos de algo essencial, somos confrontados com nossa real fome espiritual e com aquilo que tem ocupado o lugar de Deus em nossas vidas. O jejum também nos ajuda a resistir às distrações do fim dos tempos. A tecnologia, o entretenimento e as preocupações da vida moderna consomem tempo e energia emocional. Embora muitas dessas coisas não sejam pecaminosas em si, podem se tornar obstáculos espirituais quando ocupam espaço excessivo. O jejum nos convida a pausar, a desacelerar e a redirecionar o foco. Ele cria um espaço intencional para que Deus volte a ocupar o centro da nossa atenção. Além disso, a vigilância espiritual exige sensibilidade à direção do Espírito Santo. Nos últimos tempos, decisões erradas podem ter consequências profundas, tanto individuais quanto coletivas. O jejum nos ajuda a ouvir com mais clareza a orientação divina, evitando escolhas baseadas apenas em conveniência ou pressão externa. Uma igreja vigilante não reage impulsivamente, mas discerne o tempo certo de agir, falar ou esperar. A vigilância também envolve proteger o coração contra o engano do orgulho espiritual. À medida que Deus começa a se mover, existe o risco de confiar mais nas experiências do que na palavra. O jejum mantém a igreja humilde, lembrando que toda revelação e todo poder vem de Deus. Ele nos ensina a permanecer dependentes, mesmo quando somos usados por Deus, evitando quedas que muitas vezes acontecem após momentos de crescimento espiritual. Outro elemento essencial
da vigilância espiritual é a perseverança. O fim dos tempos será marcado por pressões, perseguições e desafios que podem levar muitos a desistir. O jejum fortalece a resistência espiritual, ajudando-nos a permanecer firmes mesmo quando a caminhada se torna difícil. Ele nos treina a suportar desconforto temporário com os olhos fixos na recompensa eterna. O jejum também desperta a igreja para interceder. Uma igreja vigilante não vive apenas preocupada consigo mesma, mas carrega o peso espiritual do mundo ao seu redor. Quando jejuamos, nosso coração se torna mais sensível às dores, injustiças e necessidades espirituais das pessoas. Essa sensibilidade nos move à intercessão, que é uma forma poderosa de vigilância espiritual, pois nos coloca na brecha em favor de outros. Além disso, a vigilância espiritual implica prontidão. Jesus ensinou que o seu povo deveria estar preparado, com as lâmpadas acesas, aguardando sua volta. O jejum nos ajuda a viver nessa prontidão, mantendo a chama da fé acesa e o coração alinhado com a eternidade. Ele nos lembra de que esta vida é passageira e de que nossa esperança final está em Cristo. Por fim, a vigilância espiritual promovida pelo jejum prepara a igreja para permanecer fiel até o fim. Não se trata apenas de começar bem, mas de terminar bem. Em um tempo de grande confusão espiritual, uma igreja vigilante será aquela que permanece firmada na verdade, cheia do Espírito e comprometida com a santidade. O jejum não elimina os desafios dos últimos tempos, mas nos capacita a enfrentá-los com discernimento, coragem e fé. Assim, o jejum se revela como um chamado à vigilância constante, um convite a manter os olhos abertos, o coração sensível e o espírito fortalecido. Em tempos de engano, a igreja que jejua permanece acordada. Em tempos de escuridão, ela discerne a luz. E em tempos de incerteza, ela permanece firme, aguardando com esperança e fidelidade o cumprimento das promessas de Deus. O verdadeiro avivamento sempre começa no interior do ser humano, muito antes de se manifestar de forma visível e coletiva, antes de multidões reunidas, antes de testemunhos públicos e antes de sinais extraordinários. Deus trabalha silenciosamente no coração daqueles que se dispõem a se humilhar diante dele. O quebrantamento e o arrependimento não são etapas opcionais no caminho do avivamento. Eles são o próprio fundamento sobre o qual Deus decide derramar sua glória. Sem esse alicerce, qualquer manifestação espiritual corre o risco de ser superficial, passageira e centrada no homem. O quebrantamento é o reconhecimento sincero da nossa total dependência de Deus. É quando o coração deixa de se defender, de se justificar e de se esconder, e se coloca nu diante do Senhor. Nos últimos tempos, em que a aparência muitas vezes substitui a essência, o quebrantamento se torna ainda mais necessário. Ele nos livra da religiosidade vazia e nos conduz a um relacionamento autêntico com Deus. O jejum contribui profundamente para esse processo, pois enfraquece a carne, abre espaço para que o Espírito Santo revele aquilo que precisa ser tratado. O arrependimento verdadeiro vai além do remorso momentâneo. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas decidir mudar de direção. É uma transformação profunda da mente, da atitude e do comportamento. O avivamento não acontece onde o pecado é tolerado, minimizado, racionalizado. Ele se manifesta onde há um desejo sincero de abandonar tudo aquilo que entristece o coração de Deus. O jejum cria um ambiente propício para esse arrependimento genuíno, pois nos afasta das distrações e nos confronta com a santidade divina. Nos últimos tempos, a igreja corre o risco de se acostumar com o pecado, tratando-o como algo comum ou inevitável. Esse conformismo espiritual enfraquece a autoridade da igreja e impede o mover de Deus. O quebrantamento restaura a sensibilidade espiritual, fazendo com que aquilo que antes parecia normal volta a ser visto como grave. Quando a igreja se quebranta, ela volta a chorar pelo que Deus chora e a se alegrar com aquilo que alegra o coração do Pai. O jejum, aliado à oração, nos conduz a esse lugar de quebrantamento. Ele nos desacelera, nos silencia e nos permite ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Nesse processo, o Espírito Santo traz convicção de pecado, não para nos condenar, mas para nos restaurar. O arrependimento produzido por Deus gera vida, liberdade e cura interior. É nesse ambiente que o avivamento começa a tomar forma, ainda que de maneira invisível aos olhos humanos. O quebrantamento também nos livra do orgulho espiritual. Um dos maiores inimigos do avivamento é a soberba, especialmente quando ela se manifesta de forma religiosa, quando pensamos que já sabemos o suficiente, que já vivemos o suficiente, ou que já somos espirituais o bastante, fechamos o coração para aquilo que Deus ainda quer fazer. O jejum nos mantém pequenos diante de Deus, lembrando-nos de que tudo o que temos e somos vem da graça dele. Essa humildade atrai a presença de Deus de maneira poderosa. Além disso,
O arrependimento restaura relacionamento. O avivamento não afeta apenas a relação vertical com Deus, mas também as relações horizontais entre as pessoas. Quando o coração se quebra diante do Senhor, ele também se torna mais sensível ao próximo. Perdão é liberado. Mágoas são curadas e relacionamentos são restaurados. Uma igreja quebrantada é uma igreja reconciliada, e essa unidade cria um ambiente saudável para o mover do Espírito Santo. Avivamento não pode ser sustentado sem arrependimento contínuo. Não se trata de viver em culpa constante, mas de manter um coração sensível e ajustável. Nos últimos tempos, a pressão espiritual será intensa e a tendência de esfriamento será real. O quebrantamento nos mantém vigilantes, atentos aos pequenos desvios, antes que eles se tornem grandes quedas. O jejum ajuda a preservar essa sensibilidade, funcionando como um realinhamento periódico do coração. Outro aspecto essencial é que o quebrantamento nos ensina a depender da graça e não das obras. O avivamento não é produzido por esforço humano, mas pela misericórdia de Deus respondendo a corações sinceros. Quando nos quebrantamos, reconhecemos que não podemos nos salvar, nos transformar ou nos avivar sozinhos. Essa dependência abre espaço para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. O jejum, nesse contexto, não é um mérito, mas uma expressão de fome espiritual. O arrependimento também prepara a igreja para carregar a glória de Deus sem se perder. A glória de Deus é algo sério, santo e poderoso. Sem caráter, ela pode se tornar um peso insuportável. O quebrantamento forma esse caráter, moldando o coração para que ele permaneça fiel mesmo em meio a grandes manifestações espirituais. Uma igreja quebrantada glorifica a Deus, não a si mesma. Nos últimos tempos, Deus busca um povo que não apenas deseja avivamento, mas que esteja disposto a pagar o preço da rendição. O jejum e o arrependimento fazem parte desse preço. Eles nos chamam a morrer para o ego, para o pecado e para a superficialidade espiritual. Essa morte, embora dolorosa, gera vida abundante. Onde há quebrantamento, Deus se aproxima. Onde há arrependimento, Deus restaura. Onde há humildade, Deus derrama sua graça. Assim, o avivamento final não será sustentado por técnicas, programas ou emoções passageiras, mas por corações verdadeiramente rendidos. O quebrantamento e o arrependimento são o solo fértil, onde o fogo de Deus pode cair sem se apagar rapidamente. Que a igreja dos últimos tempos não busque apenas os efeitos do avivamento, mas a transformação profunda que o precede. Pois quando o coração se rende completamente, o céu responde com poder, graça e vida nova. O chamado de Deus para os últimos tempos não se limita à santificação pessoal da igreja, mas se estende de forma clara e urgente à grande colheita de almas. À medida que o fim se aproxima, a necessidade de alcançar os perdidos se torna ainda mais evidente. O jejum desempenha um papel fundamental nessa preparação, pois ele não apenas transforma o interior da igreja, mas também expande seu coração para sentir o que Deus sente. Uma igreja que jejua não permanece indiferente à dor do mundo, ela é movida por compaixão, ousadia e um profundo senso de missão. A colheita espiritual sempre começa no coração. Antes de Deus usar a igreja para alcançar outros, Ele ajusta suas motivações. O jejum revela se estamos mais interessados em conforto espiritual ou em cumprir o propósito eterno de Deus. Quando jejuamos, somos confrontados com nossa tendência ao egoísmo e à indiferença. O Espírito Santo nos leva a enxergar as pessoas não como números ou projetos, mas como vidas preciosas, amadas por Deus e necessitadas de salvação. Nos últimos tempos, muitos corações estarão feridos, confusos e vazios. O aumento da violência, da injustiça e da desesperança criará uma geração sedenta por sentido e verdade. O jejum torna a igreja sensível a essa realidade, quebrando a frieza espiritual e despertando uma compaixão genuína. Essa compaixão não é apenas um sentimento, mas uma força que nos move à ação. Ela nos impulsiona a sair das quatro paredes da igreja e a levar o evangelho onde há dor, escuridão e necessidade. O jejum também fortalece a ousadia espiritual necessária para a colheita. Em tempos de oposição, perseguição ou desprezo pela fé, proclamar a verdade exige coragem. O jejum fortalece o espírito, ajudando a igreja a vencer o medo da rejeição e da crítica. Ele nos lembra de que agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Uma igreja que jejua não se cala diante do pecado nem se conforma com o sistema do mundo, mas proclama o evangelho com amor e firmeza. Além disso, o jejum alinha a igreja com a estratégia de Deus para a colheita. Nem sempre alcançar pessoas significa fazer mais atividades, mas fazer as coisas certas no tempo certo. O jejum
nos ajuda a discernir onde investir tempo, recursos e energia. Ele nos conduz a oportunidades divinas, encontros preparados por Deus e portas que se abrem sobrenaturalmente. Uma igreja sensível à direção do Espírito colhe com mais eficácia e menos desgaste. Preparação para a colheita também envolve intercessão. Muitos corações estão presos espiritualmente, cegos pela mentira e pelo pecado. O jejum fortalece a intercessão, pois nos coloca na brecha em favor daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando jejuamos, carregamos espiritualmente o peso da salvação de outro, clamando para que Deus abra olhos, cure corações e liberte vidas. Essa intercessão silenciosa produz frutos visíveis no tempo certo. O jejum também prepara a igreja para amar sem condições. Na colheita dos últimos tempos, Deus alcançará pessoas de contextos difíceis, histórias complexas e feridas profundas. Amar essas pessoas exigirá paciência, graça e maturidade espiritual. O jejum trabalha o caráter da igreja, removendo preconceitos, julgamentos e dureza de coração. Ele nos ensina a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, vendo além do pecado e enxergando o potencial de transformação. Outro aspecto importante é que o jejum ajuda a igreja a não perder o foco durante a colheita. À medida que Deus começa a salvar vidas, surgem novos desafios, responsabilidades e demandas. Sem maturidade espiritual, a igreja pode se perder em ativismo, números ou reconhecimento. O jejum mantém o coração alinhado com o propósito correto, lembrando-nos de que a glória pertence somente a Deus. Ele preserva a humildade e a dependência do Espírito Santo. Nos últimos tempos, a colheita será grande, mas também exigente. Cuidar de novos convertidos, discipular com profundidade e sustentar espiritualmente aqueles que chegam requer preparação. O jejum fortalece a igreja para esse cuidado contínuo, pois desenvolve perseverança e sensibilidade pastoral. Uma igreja que jejua não apenas evangeliza, mas caminha junto, discipula e forma vidas sólidas na fé. O jejum também nos ajuda a enxergar a colheita com olhos eternos. Ele nos lembra de que cada vida alcançada tem valor eterno, e que nossas escolhas hoje têm impacto para além desta vida. Essa perspectiva eterna nos livra do desânimo diante das dificuldades. Nos mantém firmes na missão, mesmo quando os resultados parecem lentos. Uma igreja que vive com essa consciência não desiste facilmente, pois sabe que está cooperando com o plano eterno de Deus. Por fim, o jejum prepara a igreja para participar ativamente do cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia nos fala de uma grande colheita antes do fim. E Deus deseja usar sua igreja nesse processo. O jejum não nos torna mais importantes, mas mais disponíveis. Ele nos posiciona como instrumentos nas mãos do Senhor, prontos para servir, amar e anunciar a salvação com fidelidade. Assim, a preparação para a grande colheita passa, inevitavelmente, por um coração quebrantado, compassivo e cheio do Espírito. O jejum molda esse coração, alinhando com o amor missionário de Deus. Uma igreja que jejua não vive voltada para si mesma, mas para o mundo que precisa desesperadamente de esperança. E enquanto ela se entrega em jejum, oração e obediência, Deus a usa para colher vidas e glorificar o nome de Jesus nos últimos tempos. Viver nos últimos tempos exige da igreja mais do que conhecimento bíblico ou tradição religiosa, exige preparação espiritual profunda, constância na fé, e um compromisso renovado com a missão confiada por Cristo. O jejum, juntamente com a oração e a palavra, torna-se um fundamento essencial para que a igreja permaneça firme, sensível e cheia do Espírito até a volta do Senhor. Não se trata apenas de esperar passivamente o fim, mas de viver ativamente o propósito de Deus em cada etapa dessa espera. A preparação para a volta de Cristo começa com o coração alinhado com a eternidade. O jejum nos ajuda a romper com o apego excessivo às coisas temporais e a direcionar nossos afetos para aquilo que é eterno. Em um mundo que valoriza o imediato, o visível e o passageiro, jejuar é um lembrete poderoso de que nossa verdadeira esperança não está neste mundo. Ele nos ensina a viver como peregrinos, conscientes de que nossa pátria final está nos céus. A igreja dos últimos tempos é chamada a permanecer cheia do Espírito Santo, não apenas visitada ocasionalmente pela presença de Deus, mas habitada constantemente por Ele. O jejum contribui para essa plenitude, pois cria espaço para que o Espírito governe nossas decisões, atitudes e desejos. Quando a carne é enfraquecida, o Espírito encontra liberdade para agir. Essa plenitude não se manifesta apenas em dons espirituais, mas em fruto, amor, paciência, domínio próprio e fidelidade. A preparação também envolve perseverança. A caminhada cristã nos últimos tempos não será fácil. Haverá pressões externas, perseguições sutis ou explícitas e tentações constantes para negociar princípios. O jejum fortalece a resistência espiritual, treinando o coração a suportar desconfortos temporários
com os olhos fixos na promessa eterna. Ele nos ensina a não desistir quando o caminho se torna estreito, mas a continuar firmes até o fim. Outro aspecto essencial da preparação da igreja é a fidelidade à verdade. Em um tempo de relativismo espiritual, onde muitos ajustam a mensagem do Evangelho para torná-la mais aceitável, o jejum ajuda a manter o compromisso com a palavra de Deus. Ele alinha o coração com a verdade eterna, impedindo que a igreja seja moldada pelas pressões culturais. Uma igreja que jejua não negocia a verdade, mas vive com amor, coragem e graça. O jejum também prepara a igreja para viver em santidade prática. A expectativa da volta de Cristo nos chama a uma vida separada, não por isolamento, mas por testemunho. O jejum nos ajuda a lidar com desejos desordenados, pensamentos impuros e atitudes que não refletem o caráter de Cristo. Ele não nos torna perfeitos, mas nos mantém sensíveis ao Espírito Santo, prontos para corrigir o caminho sempre que necessário. A preparação da igreja envolve ainda a vigilância contínua. Jesus advertiu sobre a necessidade de estar atento, pois ninguém sabe o dia nem a hora da sua volta. O jejum cultiva essa vigilância, impedindo que a igreja caia na acomodação espiritual e mantém o coração desperto, a fé ativa e a esperança viva. Uma igreja vigilante não vive em medo, mas em expectativa confiante. Além disso, o jejum fortalece a unidade da igreja. Nos últimos tempos, a divisão será uma estratégia para enfraquecer o testemunho cristão. Quando a igreja jejua coletivamente, ela se une em torno de um mesmo propósito, buscar a Deus e cumprir sua vontade. Essa unidade espiritual gera força, maturidade e credibilidade diante do mundo. Uma igreja unida reflete o coração de Cristo e se torna um sinal visível do reino de Deus. O jejum também nos prepara para administrar responsabilidades espirituais com maturidade. À medida que Deus age, surgem novos desafios, oportunidades e responsabilidades. Sem preparação, essas bênçãos podem se tornar pesos. O jejum mantém a igreja humilde, dependente e consciente de que tudo o que é confiado vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Ele nos ensina a servir sem buscar reconhecimento. A igreja preparada para o avivamento final é uma igreja que vive em missão constante. Ela não espera apenas eventos extraordinários, mas manifesta o reino de Deus no cotidiano. O jejum reforça esse compromisso, lembrando-nos de que cada dia é uma oportunidade de refletir Cristo, seja em palavras ou atitudes. A igreja é preparada como luz em meio às trevas. A esperança da volta de Cristo não é uma fuga da realidade, mas uma motivação para viver com propósito. O jejum fortalece essa esperança, mantendo o coração focado nas promessas de Deus. Ele nos ajuda a atravessar tempos difíceis sem perder a fé, sabendo que a história não termina no caos, mas na vitória de Cristo. Por fim, a preparação da igreja para o avivamento final e para a volta do Senhor é um chamado à fidelidade diária. O jejum não é um evento isolado, mas parte de uma vida consagrada. Ele nos convida a viver de forma intencional, sensível e obediente. Uma igreja que jejua, ora e vive a palavra estará pronta, não importa quando o Senhor volta. Assim, enquanto aguardamos a volta de Cristo, somos chamados a viver plenamente o que Ele nos confiou. O jejum nos ajuda a manter os olhos no céu e os pés firmes na missão. Ele prepara a igreja para permanecer fiel, cheia do Espírito e ativa no reino, até o dia em que veremos o Senhor face a face e ouviremos: muito bem, servo bom e fiel.